Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo e no vídeo de hoje eu vou fazer um resumo de custos para vocês. Então se você quer receber os slides que eu vou apresentar para vocês neste vídeo, já manda um comentário, já deixa um comentário para mim e eu vou enviar os slides. Porque às vezes o slide pode ficar embaixo e está ficando embaixo da minha câmera, e como eu estou fazendo com um pouco de pressa, eu não consegui mais ajeitar os slides. Então, eu te mando os slides, tu deixa um comentário lá no vídeo e eu mando os slides para ti, tá bom? Então, vamos lá falar um pouco, fazer esse resumo para vocês. O que é custeio por absorção? O custeio por absorção é uma modalidade de custeio. Essa modalidade de custeio ele é aceito pelo Fisco do Brasil e ele é um formato universal e separa os custos das despesas. E o que é materialidade? Por exemplo, se você tiver um produto que usa arruelas ou pequenos parafusos e esses parafusos ou arruelas são de pequeno valor, você não precisa ter muito rigor para calcular o custo disso. Então você pode fazer uma aproximação de valores. Então a materialidade é uma regra contábil que desobriga de um tratamento mais rigoroso aqueles itens cujo valor monetário é pequeno. O que são custos diretos? Os custos diretos são aqueles alocados diretamente ao produto e não necessitam de rateio. O que são perdas? Perdas são bens consumidos de forma irregular e involuntária. Então, por exemplo, se uma máquina quebrar e estragar um pedaço de matéria-prima, essa matéria-prima que foi perdida nessa quebra da máquina foi involuntário e foi irregular, não é sempre que acontece, não é todo dia, não é uma coisa que você prevê. Então, se não é previsto, não é voluntário, não é regular, então é uma perda. O que é um desembolso? Um desembolso é um pagamento que a empresa realiza independentemente de quando o produto foi ou será consumido. Então, o pagamento é chamado de desembolso. O que são custos variáveis? Todos os custos que variam de acordo com a quantidade produzida são variáveis. Matéria-prima, por exemplo, é um custo variável e ele é um custo direto também, porque ele é aplicado diretamente ao produto, só que ele aumenta na medida em que você aumenta a tua produção. E é um custo que diminui na medida em que você diminui a produção. Beleza? Isso são custos variáveis. O que é departamentalização? A departamentalização é uma alocação dos custos diretos aos produtos, como se faz sempre, e você pega os custos indiretos e aloca esses custos aos departamentos. E só depois que você vai fazer o rateio deles. Então, você pega os custos diretos, aloca eles diretamente ao produto, os indiretos você aloca aos departamentos e depois você faz o rateio de acordo com a quantidade de horas ou de tempo ou de custos que cada produto consome em determinado departamento. Tem produtos que não precisam passar por um determinado departamento, então aquele custo daquele departamento não precisa ser alocado a esse custo. Depois da alocação dos custos aos departamentos, é feito o rateio de acordo com a quantidade de tempo ou de energia consumida dentro daquele departamento por aquele produto. O que são custos diretos? Custos diretos são aqueles que podem ser alocados diretamente ao produto, como, por exemplo, matéria-prima, materiais diretos, mão de obra direta, energia elétrica direta. Isso são custos diretos. Os custos indiretos, por exemplo, aluguel da fábrica. Se você paga 10 mil de aluguel de fábrica, se você produzir 90 mil unidades naquela fábrica, ou 80 mil unidades, ou 100 mil unidades, aquele custo vai ser o mesmo, desde que você tenha capacidade instalada para produzir aquela quantidade.
Se não tiver capacidade instalada e você tiver que contratar mais um galpão, alugar mais um galpão, aí esse custo momentaneamente vai ser variável, porque ele vai mudar em algum momento, mas num segundo momento ele passa a ser fixo de novo. Tá bom? Então, ele é fixo e é indireto. Tá? Então, o aluguel da fábrica, a menos que você fabrique um produto só, ele vai ser indireto. Se você tem um galpão e 10 produtos são fabricados lá, o aluguel da fábrica é indireto. O seguro da fábrica também é indireto, depreciação de equipamentos é indireto, a menos que você tenha um equipamento que você use em apenas um produto, então a depreciação desse equipamento pode ser alocada diretamente a esse produto. Então, isso são custos, exemplos de custos indiretos: aluguel de fábrica, seguro da fábrica, depreciação de equipamentos usados na fabricação de diferentes produtos. Os custos indiretos dependem de cálculos, de rateios ou de estimativas para serem alocados aos produtos. Por quê? Porque eles são indiretos. Os diretos não, os diretos a gente aloca diretamente, mas os indiretos precisam ser rateados ou precisam ser de estimativas para serem alocados depois, tá? E o que são despesas? As despesas são gastos que ocorrem fora da produção, por exemplo, comissão de vendedores, despesas financeiras, todo e qualquer gasto que acontece fora da prestação de serviços ou da fabricação são considerados despesas. O gerente da fábrica é custo, o salário do gerente da fábrica é custo, mas o salário do gerente financeiro é despesa, o salário do vendedor é despesa, o salário da secretária da administração é despesa. Certo, pessoal? Perdas. As perdas são sacrifícios que acontecem na produção de forma involuntária ou fortuita. Por exemplo, num incêndio podem acontecer perdas. Se uma máquina quebrar e danificar a matéria-prima e essa matéria-prima não puder mais ser utilizada, então essa parte da matéria-prima perdida é uma perda. Custos variáveis. Os custos variáveis são proporcionais e acompanham a produção de forma linear, aumentam ou diminuem na mesma medida em que a quantidade produzida aumenta ou diminui. Então, pessoal, esse era o meu vídeo de hoje. Era isso que eu queria. Se você tiver dúvidas, você pode deixar seu comentário e eu te ajudo a responder. Tá bom? Se tiver interesse nos slides, pode me chamar também, que eu te mando eles. É só deixar uma forma de contato que eu encaminho eles para ti, tá bom? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!